Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 25 de setembro, 26º domingo do tempo comum. E eu quero aproveitar mais uma vez, como fiz no domingo passado, e agradecer a você que se inscreveu no canal, você que está colaborando conosco. Chegamos aos 8.000 inscritos. Eu ainda impressionado, porque esse canal era apenas para transmitir as celebrações de Semana Santa, no tempo de pandemia, mas hoje estamos aí chegando a 8.000 lares. Eu tenho certeza que muito mais pelo partilhar desse vídeo que você faz. E eu quero te convidar, vamos chegar aos 10.000? Me ajude? Partilhe o link desse nosso vídeo com mais e mais pessoas. E eu te convido a tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui diante do Evangelho, essa parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro. Na semana passada, o Senhor nos alertava acerca do apego ao dinheiro. Dizia que nós não podíamos servir a Ele e ao dinheiro. Teríamos que escolher o nosso mestre. Nós, como cristãos, devemos escolher sempre quem? Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. É pecado ter riquezas? É pecado acumular bens? Não, não é pecado. Pecado é usar desses bens para si próprio, em favor próprio, para a sua satisfação pessoal, se esquecendo de pessoas que não têm nada o que comer, o que vestir, onde morar. A riqueza é um dom. Se esse dom se faz dom para todos, se a riqueza gera trabalho, se a riqueza gera condições de vida social melhor para aqueles que menos têm, se a riqueza mata a fome, se a riqueza veste os que estão nus, se a riqueza trabalha pelo progresso da sociedade, ora, não é pecado ser rico, é pecado ser avarento, é pecado usar de qualquer jeito os bens materiais que lhe foram concedidos. É pecado esbanjar, é pecado jogar dinheiro fora com coisas fúteis. Ora, há tantos irmãos e irmãs que passam necessidade. E quantas pessoas gastam aí milhares ou até milhões de reais em casas, carros, enfim, todo tipo de coisa que pode parecer aos olhos de muitos supérfluos. E são supérfluos. Por quê? Porque o ter não significa ser. Quanta gente tem tudo, mas não é. Aquele rico fazia festas esplêndidas
vestia-se de roupas finas, mas ele vivia para isso. Ele não tinha um sentido na sua vida. Quantas vezes nós nos preocupamos, irmãos e irmãs, em ter, e nos esquecemos de ser? Nós temos falado disso aqui com muita frequência. Nós estamos numa sociedade, num tempo onde as pessoas querem ter, elas querem a todo custo parecer ter alguma coisa, mas não são. São infelizes, são tristes, são desanimadas, depressivas. Ora, Amós, na primeira leitura, dando seguimento à leitura da semana passada, critica em nome do Senhor aqueles que estão tranquilos em suas casas, que estão vivendo na fartura e na abundância dos seus bens, enquanto José, ou seja, o grande povo, passa necessidade. Nós no Brasil, um país tão grande, tão rico, tão vasto, com terras tão férteis, com tantas águas, com tanta riqueza mineral e natural, por que tanta gente passa fome? Por que há tantos pobres? E por que há tão poucos que têm condições financeiras enormes e que não fazem nada pelos que menos têm? A resolução desse problema se chama Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus cai no coração do homem, seja ele rico ou pobre, ele partilha aquilo que tem. Quando a Palavra de Deus chega aos ouvidos de um homem, novamente digo, seja ele rico ou pobre, e ele abre os seus ouvidos para essa palavra, seus olhos se tornam iluminados por essa palavra e ele consegue ver a realidade ao seu redor. Ele não vai esbanjar, sabendo que tem pessoas que passam necessidade. Ele não vai comprar e comprar desmedidamente, sabendo que outros não podem ter aquilo. Pobres e ricos, nós sempre os teremos. Mas que tipo de ricos e quais pobres são os que nós estamos vendo hoje, nos dias atuais? Quais são? Qual o modelo de cristão rico e pobre que nós temos hoje nesse dia, nesse tempo, nesse mundo em que vivemos? Ora, São Paulo escreve a Timóteo e vai pedir a Timóteo que busque se aproximar e cultivar coisas santas, como a firmeza, a justiça, o amor, a piedade. Pede que Timóteo guarde o seu ministério sem mancha e sem ruga. Irmão e irmã, guardar o ministério sem mancha e sem ruga, traduzido para nós, no nosso dia a dia, significa guardar a nossa vida, a nossa alma, sem a sombra do pecado, sem a mancha desse mal horrível que existe no mundo. Nós podemos não conseguir sermos os melhores, mas nós podemos tentar fazer o bem de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Nós podemos sim fazer com que essa palavra de Jesus ressuscitado chegue ao coração de tantos homens e mulheres, e esses homens e mulheres possam partilhar seus dons, seus bens materiais, quem sabe seus ouvidos, com aqueles que menos têm. Há pobres, e quando eu falo de pobres, não estou falando aqui simplesmente daqueles que não têm o que comer, o que vestir ou onde morar. Estou falando daqueles que são pobres de Deus, pobres de si mesmos, pobres de afeto. Há pobres que gostariam apenas de um abraço, de um ouvido que lhes escutasse, de alguém que lhes falasse de Deus, de um mundo novo, cheio de esperança, repleto de paz. Eu sonho com novos céus e uma nova terra. Eu sonho com uma sociedade justa, onde todos tenham o necessário. Nós não podemos ficar sem os ricos, porque sem os ricos nós não teremos empresas, não teremos emprego, não teremos geração de renda. Mas nós também não podemos nos contentar em ver uma grande maioria de pessoas sem trabalho, sem pão, sem dignidade. Agora, eu quero te chamar a atenção para uma outra coisa aqui também. Há muita gente que instrumentaliza a pobreza. Há muita gente que se faz de coitadinho para viver às custas de programas sociais, à custa de benefícios, à custa de doações que a Cáritas, que os Vicentinos, que tantas outras organizações sociais e até não religiosas fazem. Ora, esse pobre não é o pobre do qual nos fala o Evangelho.
Esse pobre é o esperto, é aquele que não quer trabalhar, é aquele que não quer arregaçar as mangas e que não quer correr atrás do pão de cada dia. Quantas pessoas eu já conheci nessa minha caminhada, gente pobre, simples, humilde, que acorda às 5 da manhã, que pega um ônibus, que vai para o trabalho, que labuta e que é feliz, mesmo não tendo um rio de dinheiro. Ora, nós vamos cuidar muito com essa instrumentalização da pobreza. Dizer que esse é marginalizado, que esse está sendo deixado de lado. Irmão e irmã, é deixado de lado aquele que quer ser deixado de lado. Aquele que não vai atrás dos seus direitos. Aquele que não luta, que não arregaça as mangas e que não trabalha para o seu bem e o da sua família. Então peçamos a Jesus hoje essa graça de que todos nós, ricos e pobres, brancos e negros, índios ou mestiços, todos nós, povo de Deus, presente aqui nessa terra de Santa Cruz, tenhamos o desejo de, primeiramente, nos tornarmos ricos de Deus, ricos em espiritualidade, ricos da graça do Senhor, ricos no conhecimento da palavra e da doutrina da igreja, e de nos tornarmos solidários, fraternos, uns para com os outros, nas necessidades materiais, mas também espirituais de cada um de nós. Que Deus te abençoe e até amanhã.